O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Comemoramos hoje o dia de Pentecostes, 7 semanas depois da Páscoa. 7 por 7, 7 dias na semana, mais 7 semanas, 49. Com 50 vem a perfeição, a realização, a perfeição de Deus, o cumprimento das leis de Deus. E nesse dia já era uma festa para os povos judeus. E nesse dia estavam reunidos os apóstolos e estavam reunidos em oração, estudando a lei, estudando a palavra de Deus, procurando conhecê-la. E eis que chegou o Espírito Santo sobre todos eles, em forma de fogo, em forma de língua. E, depois de um grande barulho, os outros judeus foram ver o que aconteceu. E cada um escutava se falar na mesma língua, cada um escutava na sua língua própria. Eram todos judeus, mas de várias partes do mundo. O Espírito Santo é aquele que vem dar a vida nova, vem tirar a desunião, vem quebrar todos os obstáculos, porque é o próprio Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. E ele vem para nos formar igreja, tirar as diferenças e nos ajudar a caminhar. A lei até então não era possível se viver, mas com o Espírito de Deus se pode viver a lei. Não pela lei, pela letra da lei, mas por amor a Deus. Por amor a Deus, pela graça do Espírito Santo, podemos ter esta vida nova em Cristo, que transforma a nossa vida. Os apóstolos e os discípulos não podiam fazer nada antes que enviasse o Paráclito,
o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que ensinaria toda a verdade. Os apóstolos eram muito presos, ligados a si mesmos, aos seus objetivos. Teve aquela briga onde um queria sentar à direita e o outro à esquerda, e os outros ficaram com raiva. Esta é a humanidade, esta é a lei da carne, que nos leva a realizar na nossa vida o pecado. O pecado vem pela nossa fraqueza da carne, as nossas ambições, e com ela, guiando esta lei da carne, nós vivemos sempre uma vida humana, mas humana no sentido de também ser uma vida velha. Nós só podemos cumprir a vontade de Deus pela ação do Espírito Santo de Deus. Pela ação do Espírito Santo de Deus, nós podemos realizar na nossa vida a vontade do Pai, a vontade de Deus. Podemos seguir os passos de Jesus Cristo. É próprio o Espírito Santo que nos leva, que nos ajuda a seguir os passos de Jesus Cristo. Muitos dizem que não conseguem perdoar o próximo. Por quê? Porque estão ligados muito à carne. O perdoar não é um ato humano propriamente, é um ato divino. E sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos perdoar. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos viver esta vida nova. Essa vida nova em Cristo. Não conseguimos viver uma vida que não seja muito voltada ao outro, mas vivemos uma vida voltada mais para nós mesmos. Se nós não temos essa vida nova, facilmente nos corrompemos, facilmente nos vendemos ao pecado. Eis que o Espírito Santo é aquele que nos dá esta vida nova. Uma vida nova que nos ajuda a vencer todas as tentações da carne, que nos ajuda a caminhar para Cristo, que nos ajuda não a vivermos uma vida egoísta, mas a podermos de fato dar a vida pelo outro. O Senhor nos envia também a nós para anunciar a sua paz. Os dons do Espírito não é apenas para mim, mas é algo para servir. O Espírito Santo nos ajuda a servir o próximo, a unirmos em igreja, a ver o bem de toda a igreja, de todos os cristãos, de todos os filhos de Deus. E Ele nos envia próprio para no meio deste mundo, com a força do seu Espírito, para podermos anunciar a Jesus Cristo aos outros que ainda não encontraram Jesus Cristo. E é a força do Espírito Santo que nos ajuda a vencer o mal deste mundo e a permanecermos com Cristo. É a força do Espírito Santo. Por isso deveríamos clamar muito a Deus para que o Espírito Santo nos guie, o Espírito Santo nos mostre a verdade, o Espírito Santo nos conduza, porque Ele é o amor do Pai. Nós somos tendenciosos a ver sempre o mal,
a olhar sempre o mal do outro, quanto o outro faz mal. Muito fácil se critica os governantes que roubam, mas muitos de nós poderíamos estar no lugar deles e fazer o mesmo. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos melhor que ninguém. É o Espírito Santo que nos faz diferentes, nos leva a fazer algo diferente, nos leva a enxergar a verdade e a buscá-la na nossa vida e a viver na verdade. É esse o Espírito Santo que deveria nos guiar, nos conduzir. O dom do Espírito Santo nós deveríamos procurar todos os dias ser dóceis a esse Espírito Santo, para que Ele possa nos guiar, nos conduzir, para que nós possamos viver e realizar a vontade de Deus na nossa vida. Buscando as nossas ambições, nós acabamos sempre por perder aquilo que é mais precioso que nós temos: a fé, o amor de Deus, uma vida na graça, uma vida de graça, e acabamos nos deixando levar pelas tentações, pela carne, uma vida que acaba nos levando ao pecado. Eis que Jesus nos convida a termos esta vida nova do Espírito Santo. Deveríamos todos os dias clamar ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a compreender o que Deus quer de nós. Como deveríamos agir neste dia? O que devemos fazer nesse dia? Porque Ele certamente virá até nós e realizará na nossa vida coisas grandiosas, coisas não da carne, mas coisas do interior, do nosso ser, do profundo do nosso ser. Onde não haverá esperança, nós enxergaremos a esperança. Onde não encontraremos solução, nós encontraremos a luz para o caminho certo. Porque Jesus quer nos conduzir, quer nos guiar, assim como fez com os apóstolos. Os apóstolos deixaram tudo, e foram seguir a Deus, seguir os passos de Jesus Cristo. E com isso, a igreja se formou em todo o mundo, criou corpo em todo o mundo. Nós precisamos ser mais igreja, principalmente nas nossas famílias. Colocar o Espírito Santo dentro da nossa família e ensinar esta vida com Cristo na nossa família, para que as famílias sejam restauradas e através da família toda a sociedade, todo o corpo de Cristo seja restaurado. Cada um de nós tem um papel importante no projeto de Deus. Precisamos apenas acreditar e confiar em Deus, cada um fazendo a sua pequena coisa, o seu pequeno papel, mas não por nós mesmos. Esse Espírito Santo que nos dá a vida nova, uma vida nova em Cristo, Ele nos guiará, nos conduzirá e nos transformará, para que nós possamos realizar o projeto de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a caminharmos sempre para Cristo, a abrirmos, a sermos dóceis ao Espírito Santo, para que possamos ver as maravilhas de Deus também nos nossos dias,
Nós vivemos tempos delicados, tempos em que famílias estão sendo divididas por ideologias, por brigas políticas, por brigas ideológicas. Eis que o Espírito Santo é aquele que quer união. Como faço para unir a minha família? Devo invocar o Espírito Santo, ser dócil a Ele, pedir que Ele nos mostre a verdade. E assim o mal se quebrará dentro da família. Que o Senhor nos ajude a vivermos retamente, a vivermos dóceis ao Espírito Santo, para que possamos realizar na nossa vida a graça de Deus, o mistério de Deus, e possamos cada vez mais ter sempre essa confiança, essa esperança e a certeza que Jesus não nos abandonou, enviou o seu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, aquele Espírito que nos ensina toda a verdade da nossa vida, a verdade da nossa existência, a verdade que é Cristo Jesus, e caminhemos sempre para Ele. Que Deus nos acompanhe sempre.